Vamos rir um pouco porque deu ruim pra Carla Zambelli. Deu muito ruim pra Carla, viu? Ó, antes de eu falar do assunto, eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrita. E se você já tem sua inscrição, aqui embaixo clique em curtir, porque eu tô vendo mais gente dizendo que não consegue curtir os vídeos do Plantão Brasil. Até mandando print screen, às vezes falando, olha, não aparece o botão de curtir. Então se aparece aí pra você, clica em curtir, por favor. Aproveita, deixa um comentário aí. Vamos fazer um bolão. Quando você acha que vai ser presa a Carla Zambelli? Diz aí dia, mês e ano. Eu acredito que é 2023, então não precisa nem dizer o ano. Vou chutar aí uma data, vai, vamos ver. 10 de outubro. Pronto, chuta aí você a sua data. Agora vamos falar sobre a Carla Zambelli. Olha, avisaram para Carla Zambelli que a situação dela está muito complicada e que depois do Bolsonaro ser tornado inelegível, a jurisprudência do TSE foi ampliada um pouquinho mais. Eu falei isso antes do julgamento do Bolsonaro. Falei, olha, vão ampliar a jurisprudência no caso de ataque às urnas eletrônicas, ataque à democracia, para poderem caçar outros candidatos que fizeram, parlamentares, muitos foram eleitos, né, que cometeram o mesmo crime que o Bolsonaro. Já tinha uma jurisprudência de que quem atacasse as urnas eletrônicas com fake news seria caçado. Essa jurisprudência foi feita no caso Franceschini. Franceschini era o deputado estadual mais votado da história do Paraná, bolsonarista, e no dia da eleição de 2018, já quando as urnas estavam sendo fechadas, foi lá para 4h30 da tarde, ele fez uma live. E aí na live que ele fez, nos primeiros minutos ainda, ele não podia ali fazer nada porque era o meio da votação, mas assim que passou 5 da tarde e foram fechadas as urnas, ele começou a disseminar fake news sobre as urnas eletrônicas, as mesmas urnas que o elegeram. Tá. O TSE demorou 3 anos, mas caçou o Franceschini e ali impôs uma jurisprudência. Quem atentar contra as urnas eletrônicas está atentando contra a democracia. Quem está atentando contra a democracia não pode fazer parte do processo democrático, logo não pode ter os seus direitos políticos. Por isso, Franceschini foi cassado e depois seus direitos políticos também foram cassados. Está inelegível o Franceschini até 2026. Então, a próxima eleição que ele poderá concorrer será em 2028. Tá. Aí o que acontece? O Bolsonaro foi julgado, eu avisei aqui várias vezes. Olha, eu não vi ninguém, nem na imprensa, aí na chamada grande mídia, nem nos outros canais de esquerda falando, olha, o TSE vai ampliar a jurisprudência para pegar os outros. Só eu falei isso. Dito e feito, logo que o julgamento acabou, Alexandre de Moraes anunciou ali que estava ampliando a jurisprudência. Isso foi feito para quê? Para que outros bolsonaristas também entrem aí no balaio. A Carla Zambelli já seria pega na jurisprudência anterior, tá? Não precisava mudar a jurisprudência para pegar ela, mas para pegar alguns dos bolsonaristas e pegar de jeito, era melhor ampliar a jurisprudência. Tá, e aí o que acontece? A Carla Zambelli, ela está como investigada num dos processos em que o Bolsonaro também corre como investigado, que é um processo sobre fake news. Fake news sobre, adivinha o quê? Sobre as urnas eletrônicas. E a Carla Zambelli, Bolsonaro, aí tá Gustavo Geyer, tá Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, vários desses vão acabar condenados por abuso do poder político. A tese, a jurisprudência que foi ampliada é a seguinte, esse pessoal tem um poder político, porque são políticos que têm votos. E não importa se o seu poder político é de 100 votos, ou de 100 mil votos, ou de 1 milhão, ou de 60 milhões de votos. Tem um poder político. Eles abusaram desse poder político ao disseminar fake news e os eleitores deles acreditaram nessas fake news contra as urnas, ao ponto de chegamos aí a uma tentativa de golpe de Estado. Ok, a Carla Zambelli foi avisada, a advogada dela, a Karina Cufa, ex-advogada dela, também foi avisada. Karina Cufa também é advogada do Flávio Bolsonaro, muito ligada ao Flávio Bolsonaro, advogada também do Bolsonaro, foi várias vezes, e chegou a ser advogada do PSL. Lembra que o Bolsonaro foi eleito pelo PSL, número 17, né? Logo que foi eleito, o Bolsonaro conseguiu um carguinho para a advogada dele, ganhando 40 mil por mês de dinheiro público do PSL, dinheiro do fundo partidário vai para o partido, e o partido pagava ela para fazer nada. Ela não estava em nenhuma ação do partido. Aí, depois, quando começaram a brigar por dinheiro, a primeira coisa que o PSL fez foi demitir a Karina Cufa. Tá, ela continuou atuando para o Flávio Bolsonaro, muitas vezes para o próprio Jair Bolsonaro e para vários bolsonaristas, entre eles a Carla Zambelli. Pois bem, a Karina Cufa faz um mês mais ou menos, ela ameaçou deixar os processos da Carla Zambelli. Acontece que a Carla Zambelli implorou, falou, não, por favor, e ela continuou.
Faz o quê? Um mês mais ou menos, eu estava fazendo um vídeo aqui sobre o avanço de alguns processos contra a Carla Zambelli, eu aproveitei e dei risada aqui, ó, a advogada tá abandonando ela. Pois bem, demorou, hein? Demorou. Mas agora a situação piorou muito e a advogada falou, não mais, Carla, não mais, tchau, Carlinha. A advogada Karina Cufa não é mais advogada da Carla Zambelli, oficialmente ela tá deixando a Carla Zambelli, que tem mais de 40 processos nas costas. A Carla Zambelli tem vários processos de indenização, vários, que são processos assim, eu não sei se o termo é esse, mas inganháveis. Não tem como ela ganhar. Existe essa palavra inganhável? Se eu inventei palavra disso, qual palavra seria? É um processo que não tem como ganhar, são processos assim invencíveis. Não, invencível é quem não perde, né? Pois bem, tá. A Carla Zambelli não tem como ela ganhar esses processos, então a advogada já sabe, pô, peraí. Essa mulher vai pagar aí uns 5 milhões de indenização nos próximos meses, nos próximos anos aí, se demorar o processo. Ela vai pagar o quê pra mim? Pra advogada não vai sobrar nada. Vai ter as contas bloqueadas, vai ferrar com a vida financeira da Carla Zambelli. Tá. Aí o que acontece? Mesmo ela pedindo aí Pix pros bolsonaristas, chega uma hora que o dinheiro acaba. Não tem como o cara, vou fazer Pix aqui pra doar pra Carla Zambelli. Aí um mês depois de novo Pix. Aí um mês depois de novo Pix. Já estão tendo que fazer Pix aí pro Bolsonaro, aí vai pra Carla, aí vários bolsonaristas aí pedindo Pix, pedindo doação para pagar a multa. Chega uma hora que o cara que ganha ali R$1.000 por mês já deu 50 pro Bolsonaro. R$1.500 por mês. Já deu 50 pro Bolsonaro, já deu 20 pra Carla, aí no mês seguinte vai dar mais pro Bolsonaro, mais pra Carla. Chega uma hora que o cara não tem. Então, é o que tá para acontecer com a Carla Zambelli. Tá. Aí, para piorar, ela tem vários processos de indenização? Tem, mas ela tem um processo criminal por ela ter usado arma no dia da eleição. Um dia antes da eleição, ela estava lá no meio dos petistas, foi num lugar que tinha um comício pró-Lula, perto da Avenida Paulista. O comício era na Avenida Paulista, ela estava a 7 quarteirões da Avenida Paulista. Ou seja, ela estava a menos de 500 metros de onde tinha um lugar com 200 mil petistas. Sabe? Carla Zambelli, assim. Aí, obviamente, alguém foi lá falar alguma coisa para ela transformou aquilo num negócio, ela foi escalonando a situação, foi ficando cada vez pior, até o ponto que o segurança dela deu tiro no meio da rua e ela saiu atirando e rendeu o cara no meio de um bar com 30 pessoas. Peraí, tem esse processo criminal nas costas, o Gilmar Mendes falou, eu só não prendi ela porque ela é parlamentar. A partir do momento que não for, adivinha para onde vai a Carla? Pra cadeia. Eu nem vou dizer que, olha, o Alexandre de Moraes vai decretar a prisão da Carla, porque o Gilmar Mendes pode chegar antes, viu? O Gilmar Mendes está irritadíssimo com o bolsonarismo. Tá. Aí, ela tem esse processo. Ela tem processos no TSE, pelo menos 3 aí contra ela, com uma chance real de cassação. O pior é esse das fake news que eu citei agora, que tem ela, o Bolsonaro e mais 45 pessoas. São 47 investigados ali. Nem todos vão ser tornados inelegíveis. Nem todos, tá? Ou cassados, os que foram parlamentares. Muitos vão acabar absolvidos ou com uma multa, uma pena menor. Mas a situação de Jair Bolsonaro já está inelegível, então para ele não muda muito. A situação de Eduardo Bolsonaro, de Carla Zambelli, de Gustavo Geyer e de Nicolas Ferreira é assim uma situação, eu vou falar, insustentável. A chance deles não serem condenados é zero. Zero. Lembre-se, o Jair Bolsonaro foi tornado inelegível e você não viu uma pessoa protestando na rua. Esse pessoal estava prometendo guerra civil se o Bolsonaro fosse tornado inelegível. Não foi uma pessoa, uma alma viva apareceu lá para tentar defender o Bolsonaro. Então, o que acontece? Quando a Carla Zambelli for tornada inelegível, você acha que alguém vai nas ruas aí defender a Carla? Não vai. E o Eduardo Bolsonaro, muito bolsonarista nem gosta do Eduardo Bolsonaro. É só que a Carla Zambelli teve uma votação igual a dele em São Paulo. Quer dizer, 1 milhão de pessoas, em vez de votar no filho do Bolsonaro, preferiram votar na Carla Zambelli. Tá. Aí a situação é a seguinte. Ninguém vai defendê-los. O Alexandre de Moraes já viu isso, o Brasil inteiro já viu isso. Esse pessoal vai ser caçado e não vai ter defesa contra eles. E assim que perder o mandato, a Carla Zambelli vai direto para a jaula. Ela já foi avisada disso. Você vai para a cadeia, Carla Zambelli. Você acabará presa. Talvez por isso esse pessoal estava apostando todas as fichas em golpe de Estado do Bolsonaro, porque eles sabiam que acabariam presos. Só que isso que eu estou falando é um processo no TSE, ela perdendo o foro privilegiado, mas no dia seguinte vai para a jaula. Por quê? Porque ela ainda enfrenta processos que a advogada abandonou ela aí pelo meio do caminho,
Ela tem um inquérito das fake news que, assim que mudar o Procurador-Geral da República, esse inquérito vai ser finalizado e vai ser enviado para a PGR para começar a processar todo mundo. Então o inquérito das fake news vai pegar feio na Carla Zambelli, ela é uma das principais investigadas. Tem o inquérito das milícias digitais, que era o antigo inquérito dos atos antidemocráticos. A Carla Zambelli é uma das organizadoras principais disso aí. E tem o inquérito dos atos do dia 8 de janeiro. Tem os financiadores, tem os incentivadores e os mentores disso aí, além dos executores. São 4 inquéritos. No inquérito dos mentores e dos incentivadores, a Carla Zambelli é um dos principais alvos. Então a situação vai piorar muito para a senhora Carla Zambelli. O Bolsonaro já está em desespero, está chorando aí pelos cantos do Bolsonaro, porque ele sabe que vai acabar preso. Ele sabe que nas próximas semanas teremos mais operações bombásticas da Polícia Federal contra ele e contra a Michelle. Ele sabe também que estão esperando ali o momento certo para pegarem ele e talvez peguem a Michelle antes dele. Lembre-se, a Michelle tem um escândalo aí do dinheiro roubado do cartão corporativo que vai direto nela. Tem mensagem aí do Tenente Coronel Cid, das assessoras da Michelle, mostrando que eles avisaram, você está roubando dinheiro público, pare, e ela continuou. Então tá todo esse pessoal na iminência de acabar na jaula. A situação da Carla Zambelli é um pouquinho pior? Por quê? Porque, primeiro, ela não é o Bolsonaro. Então, o último que você acaba lá no jogo de xadrez é o rei, então, o Bolsonaro. Primeiro vão os peões, a Carla Zambelli é peão descartável para o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro não gosta mais dela. Tá. Segundo, a Carla não tem mais advogada. Quem é que vai advogar para a Carla Zambelli agora? Eu vou falar uma coisa sobre advogados da direita. A maioria é burro, viu? São advogados burros. Eu li aí notícias crime que bolsonaristas fizeram contra mim. Contra mim, vou lá e leio, né, o que escreveram os advogados. São peças mal escritas, são petições burras. Ou seja, a pessoa escreveu de maneira burra a petição. Em algumas delas tem um Douglas Garcia, Daniel Silveira, até a resposta do Ministério Público, a resposta do juiz era a resposta humilhante. Assim, é raro você ver assim no direito um juiz que começa a humilhar o advogado. E isso acontece em vários processos que eu li de advogados de extrema-direita. A Karina Cufa, comparada com os outros advogados aí dos bolsonaristas, é assim, nossa, tá em outro nível. Você vê uma peça da Karina Cufa que ela escreveu, você fala, pô, essa pessoa estudou direito, no mínimo. Os outros, não sei em que faculdade. Pior é que tem gente que é formada em faculdades aí boas, na USP e tudo mais, você vai ver o que os caras escrevem, você fala, não tem como é que essa pessoa passou? E fez TCC e tudo, não dá pra acreditar. No caso, tem poucos aí, na extrema-direita, que você vê, a Karina Cufa é uma delas, tem alguns outros aí, que você lê, você pelo menos fala, pô, é coerente, pô, um advogado escreveu isso, uma pessoa que foi formada. A Carla Zambelli perdeu uma das poucas que, pelo menos, a linha de raciocínio dela, quando escrevia a defesa, não li todos os processos aí da Carla Zambelli, que são muitos, era uma linha de raciocínio que fazia sentido. Agora, eu não sei qual advogado que a Carla vai ter, mas eu vou falar. A situação que já era ruim vai piorar muito. Porque, olha, se ela pegar o advogado igual o do Daniel Silveira, meu Deus, Carla, faz assim, renuncie e já se entrega, que é mais fácil. Já evita a fadiga, evita o estresse que tá por vir aí, viu? Porque, ó, a situação vai ficar muito difícil, mas impossível para a Carla Zambelli. Agora vai ficar o bolão. Quando será presa e quem vai decretar a prisão dela? Será que é o Alexandre? Será que é o Gilmar Mendes? Eu falo, hoje a única coisa que tem entre ela, alguns outros aí, Eduardo Bolsonaro, alguns outros aí, e a prisão é o mandato, tá? Só isso. Marcos Duval é outro aí, é o mandato. A partir do momento que não tiverem mandato, Marcos Duval é outro que vai acabar caçado. Não tiverem um mandato, vão direto para a jaula. Direto. Né? O Daniel Silveira não ficou 6 horas solto sem foro privilegiado. Ele perdeu o foro privilegiado à meia-noite do dia 1 de fevereiro. No dia 1º de fevereiro, às 5h50 da manhã, a Polícia Federal já estava batendo na porta dele. Não deu 6 horas. Ele ficou 5 horas e 50 minutos solto sem foro privilegiado. A Carla Zambelli não dura 2. Se a decisão do TSE de caçá-la vier num dia às 9 da noite, olha, é capaz naquele mesmo dia antes de meia-noite estar presa. Mas no máximo, na manhã seguinte, ela aguenta. Daí é jaula daí em diante. Outros aí também. Veremos.
Eu peço aí sua inscrição no canal, que a gente ainda vai rir muito aí dessa corda maldita. Ultimamente é só notícia boa no Brasil, até ostentando aqui a bandeira. Falou!